vamos dar início a uma revisão em alguns apontamentos sobre a análise volumétrica. Tá? A gente já viu em sala de aula e vamos agora relembrar. Então, a análise volumétrica é um tipo de análise onde a gente determina o constituinte de uma amostra. Esse constituinte a gente conhece por analito, através da medição da sua capacidade de reação com uma solução de referência, que a gente chama de solução padrão. Então, vamos supor que eu tenha uma amostra de urina e eu queira determinar se tem cloreto nessa urina. A minha amostra é a urina e o meu analito, o meu constituinte, é o cloreto. Eu vou buscar uma solução de referência, uma solução padrão, que tenha a capacidade de especificamente, de seletivamente reagir com esse cloreto, com esse constituinte. Aí eu vou fazer com que essas duas soluções reajam através de uma técnica que se chama titulação. Então, a operação de fazer com que essas duas soluções entrem em contato para reagir se chama titulação. Em geral, a gente coloca a nossa solução padrão, solução de referência, que eu já conheço a sua concentração, conheço qual é a sua constituição, eu coloco aqui na minha bureta, e a minha solução amostra, que contém lá o constituinte que eu quero desejar, contém um analito que eu quero determinar, desculpem, coloco aqui no Erlenmeyer. Eu abro essa torneirinha e faço com que essa solução padrão vá fluindo para entrar em contato com a solução amostra de maneira lenta, né, que eu mesmo é que escolho aqui qual é o ritmo através dessa torneirinha e observo essa reação acontecer. Preciso que eu determine o ponto em que essa reação se completou totalmente. A gente vai já ver como é que a gente faz isso. Os métodos volumétricos, né, ou seja, todas as análises que a gente faz através da volumetria, eles são classificados de acordo com a reação, obviamente, que existe entre a solução padrão de referência e a minha solução amostra que contém o analito, ou seja, entre o reagente da solução padrão e o analito da minha amostra. E aí, se essa reação for uma reação entre um ácido e uma base, para que se neutralizem, a gente está no escopo da volumetria de neutralização. Então, tanto serve para amostras ácidas como básicas, e aí se eu tiver a amostra ácida, a minha solução padrão tem que ser básica e vice-versa. Como também para alguns sais. Sais que gerem soluções que tenham pH diferente de 7. Então, se um sal produz uma solução levemente básica, eu posso utilizar a solução padrão ácida para determiná-lo e vice-versa. Outra possibilidade é a volumetria de precipitação. Outro grupo, né, de técnicas é da volumetria de precipitação. O nome já está dizendo, é uma reação que vai envolver íons, cátions e ânions, que vão reagir e formar um precipitado, um sal pouco solúvel, que vai se dissociar da solução e vai precipitar. Tá? Então, esse precipitado é exatamente o resultado da combinação entre os cátions e os ânions. Pode ser o cátion da solução padrão com um ânion que eu quero determinar na minha amostra, ou pode ser que a minha solução padrão vá fornecer o ânion e eu vá determinar um cátion dentro da minha amostra, que é o meu analito. Ainda dentro dos métodos volumétricos, se a reação entre a solução padrão, solução de referência, e o constituinte da minha amostra, o meu analito, for uma reação que possa ocorrer com transferência de elétrons, ou seja, uma reação de oxidação-redução, então a gente tem a volumetria de oxirredução. Então, se eu tiver na minha amostra um agente redutor, eu vou usar uma solução padrão que seja um agente oxidante, e vice-versa. E ainda a volumetria de complexação, que é aquela que envolve reações entre constituintes, entre espécies químicas, que formarão complexos, que formarão compostos de coordenação. Aqui na disciplina da Química Analítica 2, a gente vai ver em detalhes as volumetrias, Química Analítica 2 aplicada à farmácia, as volumetrias de neutralização,
precipitação e oxidação-redução. Bem, então, na análise volumétrica, a gente vai ter sempre duas soluções no mínimo, tá? São as duas soluções principais. A gente também pode usar outras soluções, que são soluções auxiliares. Daqui a pouco a gente fala nelas. Mas as soluções principais são a solução amostra, obviamente, que é aquela que vai conter aquele analito, aquele constituinte que eu quero determinar, e a minha solução padrão, que é a minha solução de referência. Eu posso definir de maneira bem básica a solução padrão como sendo uma solução de concentração e constituição exatamente conhecida. E tem que ser exatamente mesmo, porque é a partir dessa concentração que eu e da capacidade de reação dessa solução com o meu constituinte, que eu vou descobrir qual é a concentração do meu analito dentro da minha amostra. A gente pode ter dois tipos de solução padrão. Nós temos as soluções padrões diretas e as soluções padrões indiretas. As soluções padrões diretas são simples de produzir, é o sonho de qualquer químico. Eu vou ter um reagente, que é um reagente específico, que a gente chama de reagente padrão primário. Basta que eu calcule, para fazer, sei lá, um determinado volume, 250 ml de uma determinada concentração, 0,1 mol por litro, dessa substância eu vou precisar da massa X ou do volume X. Eu vou lá, meço, solubilizo, homogenizo, tenho a minha solução preparada. Se eu não conseguir pesar exatamente a massa que eu calculei, não tem problema. Eu coloco lá na fórmula qual foi a massa exatamente que eu pesei, qual foi o volume total de solução que eu preparei e descubro a concentração dela, sem problema algum. Porém, né, como tudo na vida, nem sempre é possível a gente ter uma solução padrão direta. E aí a gente recorre a uma solução padrão indireta ou secundária. É quando a gente não tem um reagente que é padrão primário. Então eu vou preparar a minha solução, só que quando eu terminar de preparar, não adianta eu colocar a massa lá na fórmula, porque a concentração não vai ser a mesma. Não vai ser exata. Mesmo que matematicamente você vá produzir um número, aquilo quimicamente não representa, por conta que o reagente não é padrão primário. Então, às vezes é um reagente que absorve água durante a pesagem, então você está pesando ali aquela massa que vai sair na balança, que você vai usar no cálculo, não é só do reagente, é do reagente mais água. Só que você precisa saber exatamente quanto é que tem do reagente, porque é ele que vai reagir com o seu analito. Então, depois que eu preparo, eu ainda tenho que padronizar, ou seja, fazer essa solução reagir com uma que já seja padrão, com uma solução padrão primária, solução direta, para descobrir qual é a concentração dela. E aí alguém pode dizer assim, oh meu Deus do céu, mas para que isso? Por que a gente não usa sempre logo a padrão direta, que é muito mais fácil? Pois é, vamos descobrir por quê. Para fazer uma solução padrão direta, como já foi dito, a gente precisa de um reagente que seja classificado como reagente padrão primário. Para ele ser classificado assim, ele precisa obedecer a todos esses 6 requisitos. Não basta ser só 4 ou 5, não, tem que ser todos eles. E pouquíssimas substâncias obedecem a todos esses requisitos. Então, na realidade, a maioria das soluções que a gente prepara são soluções padrões secundárias, soluções padrões indiretas. Aí a gente vai e padroniza com uma que seja padrão primário, e aí ela está apta a ser utilizada para determinar os nossos constituintes das nossas soluções amostras. Para padronizar uma solução padrão secundária, eu tenho que observar esses 4 requisitos. Tá? Então, primeiro, eu preciso dispor de um padrão primário adequado, que vai reagir com a minha solução que eu estou tentando padronizar. Segundo, esse padrão primário que eu vou fazer reagir com a minha solução, que eu estou tentando padronizar, minha solução secundária, o peso que eu vou medir dele não pode ser muito pequeno, porque quanto menor a massa que eu tenho que pesar, maior as chances de erro lá na balança e esse erro propagar e a minha solução não ser tão exata. Como dela vai depender a análise do meu constituinte, então eu vou ter erro na minha análise do meu constituinte. O volume que eu vou gastar
nessa reação entre esse padrão primário e a solução que eu estou querendo padronizar, ele também não pode ser muito pequeno, pelo mesmo motivo. Quanto menor o volume, maior a chance de erros grandes, né? Vamos supor que eu vou fazer uma titulação que eu vou gastar 1 ml e eu errei por uma gotinha. Ou vou fazer uma titulação que eu vou gastar 10 ml e eu errei também por uma gotinha relativamente a 1 ml é um erro muito maior do que uma gotinha relativamente a 10 ml, tá? E sempre que eu vou fazer uma análise, seja ela para padronizar uma solução, ou seja para analisar uma amostra, o ideal é que eu sempre faça pelo menos 3 vezes a mesma determinação, a mesma análise, ou seja, em triplicata. Porque aí eu tiro uma média e vou minimizar essas possibilidades de erros. Será que eu posso fazer qualquer reação de qualquer constituinte para determinar pela análise volumétrica? A análise volumétrica é simples, é barata, é rápida, mas infelizmente não dá para analisar tudo por elas. Tá? Para que uma reação entre um determinado constituinte de uma amostra e um reagente de uma solução padrão se sirva para a análise volumétrica, ela precisa obedecer a esses 3 pré-requisitos. Primeira coisa é que a reação entre esse constituinte e a solução padrão, o reagente, deve ocorrer quantitativamente de acordo com a equação estequiométrica. Isso quer dizer que não pode acontecer nenhuma reação paralela. Porque é através dessa reação, dessa equação estequiométrica, que eu vou calcular a capacidade de reação das duas soluções e conhecendo a concentração da solução de referência da solução padrão, eu vou descobrir a do meu constituinte. Então, se eu não conheço qual é a relação estequiométrica entre elas, eu não tenho como determinar a concentração do constituinte da minha amostra. Segundo é que a reação deve ser rápida, já que eu vou fazer com que as duas soluções entrem em contato para reagir através do gotejamento pela bureta, eu preciso que a reação se complete antes da próxima gota. A reação daquela primeira gota se complete totalmente antes da próxima gota. Então, ela deve ser imediata. Outra coisa é, se for um volume de 10 ml e eu tenho que esperar 5 minutos entre cada gota, então para cada 10 ml serão pelo menos 50 minutos, né? E como eu tenho que fazer em triplicata, já vão ser 3 horas para uma única análise. Então, não é o ideal. E ela deve, obviamente, oferecer meios satisfatórios para a gente localizar o ponto final. Que ponto final é esse? É o ponto onde eu consigo descobrir que a reação se completou, porque a reação está acontecendo lá no Erlenmeyer, átomo a átomo, mas a gente não enxerga os átomos, então eu tenho que dar um jeito de descobrir quando foi que aquela reação se completou para eu fechar a torneirinha e medir o volume que foi utilizado para poder calcular a concentração do constituinte que eu estou determinando. Então, como é que eu vou determinar esse ponto final? Em geral, esse ponto final é determinado com uma solução auxiliar, que a gente chama de solução indicadora. Tá? Ela é uma solução que tem uma propriedade específica que vai variar de acordo com uma propriedade do meio, que essa propriedade muda exatamente bruscamente lá nas imediações do ponto de equivalência. E tem ponto de equivalência e tem ponto final? Tem. Qual é a diferença? Nós vamos já descobrir, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, para determinar o ponto final, eu preciso de uma propriedade lá no meio reacional que mude, né, ali bem pertinho. O ideal seria exatamente no ponto de equivalência, mas quase nunca é. Mas o mais próximo possível do ponto de equivalência. E que essa propriedade que vai mudar seja sinalizada através da propriedade da solução auxiliar, solução indicadora. Então, qual é a diferença entre ponto de equivalência e ponto final? Ponto de equivalência está dizendo que é equivalente, ou seja, as quantidades químicas do constituinte e do reagente da solução padrão são equivalentes. É o ponto virtual, é o ponto onde a reação se completa totalmente, a reação química. Mas a gente não consegue enxergar os átomos. É o ponto onde a estequiometria da reação é atingida. E o ponto final é o ponto onde eu consigo enxergar isso. Tá? É um ponto onde a gente fisicamente percebe que a reação se completou. Ou seja, é o ponto onde o indicador muda de cor, indica
que a reação ali já deu. Para a gente tentar compreender melhor, eu coloquei aqui esse exemplo. Ó. Faz de conta que eu vou titular HCl com hidróxido de sódio. São um ácido forte com uma base forte. Reação é de 1 para 1. Se eu tiver soluções com a mesma concentração de cada um, eles vão reagir, vão se neutralizar, formar um sal neutro e água. Como a reação se completa totalmente, porque são dois eletrólitos fortes, no ponto em que essa reação se completou, é quimicamente equivalente, o pH é 7. Porém, o ponto final vai ser sinalizado pelo indicador. Então, vai depender do indicador que eu vou escolher. E nem sempre a gente tem um indicador que mude de cor no pH do ponto de equivalência. Aliás, os indicadores não mudam de cor num determinado ponto. Eles mudam de cor numa faixa entre o pH X e o pH Y. Então, isso já inviabiliza a gente ter exatamente o ponto final no ponto de equivalência, na maioria dos casos. Por exemplo, se eu usar para essa reação a fenolftaleína, a faixa de viragem dela do incolor para o rosa acontece entre o pH 8,2 e 10. Veja que 8,2 já é depois do 7. Então, vai ser depois do ponto de equivalência. Depois eu vou ter que colocar uma gotinha a mais de hidróxido de sódio no meio para passar do pH 7 e o indicador me mostrar. A sorte é que uma gotinha já alcança sim essa faixa de viragem aqui. E aí, por isso, de novo, aquela história, né? Que o volume não pode ser muito pequeno, o volume da titulação. Porque uma gotinha num volume pequeno representa um erro maior do que uma gotinha num volume maior. Aqui tem, ó, graficamente desenhado para a gente perceber isso. O ponto de equivalência daquela reação, que pH 7. Porém, o meu indicador só vai mostrar o ponto final depois de um pequeno excesso de titulante. Aqui, ó, pH 8, 9, ali naquela faixa de concentração. A sorte é que, ó, como essas propriedades que mudam, né, bruscamente perto do ponto de equivalência, elas têm um limite aqui, que é essa faixa de linearidade. E vejam que esse excesso ainda está dentro dessa faixa de linearidade, fazendo com que o erro seja praticamente desprezível. Bem, os cálculos na análise volumétrica, eles são bem simples. Eu só preciso conhecer a estequiometria da reação entre o meu constituinte, entre o analito da minha amostra e o reagente da minha solução padrão. De modo que quando a gente descobrir o ponto de equivalência, ou o ponto final lá, né, que a gente vai ver pelo indicador, o número de mols do analito será quimicamente equivalente ao número de mols da solução padrão. E aí, a partir disso aqui, a gente descobre a concentração do analito. Esqueci um Azinho aqui, tá? Por favor, imaginem que tem um A aqui. E as aplicações? Bem, a análise volumétrica é uma técnica que apresenta uma gama enorme de aplicações. Tanto que a gente tem vários métodos, né? Várias possibilidades, reações de neutralização, de precipitação, de oxidação, redução, de complexação. São métodos baratos, métodos clássicos baratos, rápidos e simples. Tá? Então, a gente pode analisar um monte de amostra com isso. A gente colocou aqui algumas e vamos, à medida que a gente for se aprofundando em cada uma das volumetrias, conversando mais sobre isso. Aqui só para revisar a bibliografia, onde vocês podem ter mais assuntos mais informação, sobre esse assunto. Obrigada.